Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que você sabe que a sua presença e a sua opinião também são bem-vindos. Eu faço questão de saber o que você achou, se você concordou ou não comigo, e vale muito a pena a gente sempre debater para o nosso enriquecimento literário, de formação, de evolução neste mundo. E aqui a gente trata de dica de livro, dica de estudo, enfim, tudo aquilo que fizer bem pra gente. Por isso, por favor, aquilo que você quiser conversar a respeito comigo, deixa aqui nos comentários. E se você achar que esse canal interessa para mais alguém, indique, compartilhe. E ao final, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito no engajamento. Tá bom? Muito obrigada. Bom, hoje nós vamos tratar de um campeão de prêmios, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Eu fui atrás de tanto que falar desse livro e olha, com razão, viu? Muito bem escrito, abordam-se vários temas e você fica entretido com a história. Eu vou te falar isso com precisão porque não é o tipo de história que eu gosto. Eu não sou muito fã de Graciliano Ramos, eu sei que muitos vão me condenar por isso. Eu não gosto da história de sofrimento do Nordeste, da seca, dos maus tratos. Não gosto, não me faz bem. Ah, mas então você não quer... Não, eu acho que tem que tratar, só não gosto. Não gosto e fui ler, porque eu queria saber do que tratava. E percebi o quanto foi bem escrito, quanto temas importantes foram tratados. O Itamar Vieira Júnior, ele trabalha no INCRA, além dele ser geólogo, algo assim. Então ele sabe muito da geografia do lugar, ele viveu lá muito tempo, no interior da Bahia, e ele trata desses temas aqui no livro, sem muita pressão, ele coloca em detalhes, você fica sabendo sem tá sentindo que você tá sendo informado. Então, para mim é uma leitura que valeu muito a pena e acho que vai valer para você também. É uma leitura, não é cansativa, ela não é densa, ela flui bem. Apesar dos temas tratados serem muito pesados. Bom, trata a história de uma família. O livro é dividido em três partes. Quem narra a primeira parte, a segunda e a terceira, as duas primeiras são irmãs. E a terceira é um espírito, a encantada, um espírito do bem que vagava por aí. E ela estava até preocupada porque ninguém mais fazia questão, ninguém mais deixava ela incorporar em ninguém para ser o mentor espiritual. E você vai entendendo isso aos poucos. Bom, a Bibiana e a Belonísia são irmãs, filhas de Salustiana e Zeca Chapéu Grande e netas de Donana. Donana foi viúva várias vezes e ela guardava uma faca. Mesmo sendo pobre, o pessoal numa fazenda lá deu mole, ela pegou essa faca e guardou. E a Donana começa o livro já esclerosando ou demenciando, então ela fala com pessoas que não existem, ela busca uma filha que sumiu, todas as crianças que ela via, ela lembrava dessa filha que tinha sumido e tal. Ela é mãe do Zeca Chapéu Grande. E o livro começa com um acidente causado por essa faca. E esse acidente uniu muito as irmãs. Uma ficou dependente da outra. E eles trabalhavam na roça, numa fazenda, em Água Negra, se eu não me engano o nome. E os donos da fazenda, é uma época que não existia mais escravidão, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda não tinham a sua liberdade. E quando tinham, ainda precisavam depender dos donos da fazenda para trabalhar e viver. E os donos da fazenda pegavam metade da produção, sem terem plantado nada, produzido nada. Vai evoluindo com o crescimento das meninas e da própria família, assim como o crescimento da população, que vai para as cidades, e aí você percebe que os donos da fazenda não deixam construir casas de alvenaria só de barro, para não ter um lugar fixo dentro daquela fazenda. Aí existe ai, Severino? Não, não é Severino. O nome de um primo delas que elas se apaixonam. Aí você começa a perceber como existem visões diferentes de um mesmo fato, como uma não pôde se defender em relação à outra, o quanto uma sofreu por a outra pensar coisas de devaneios da adolescência, da juventude, que a gente não toma muita atenção, a gente comete algumas gafes sem nem saber a história real.
Além do que, nós temos também aqui a criação de uma escola dentro da fazenda. Aí você percebe que uma irmã era dada às letras e a outra irmã não, ela era dada à agricultura, mesmo porque a professora que ia lá contava casos ou tentava ensinar com histórias diferentes lá atrás, perdidas, não tanto a ver com a realidade delas. Uma não se importava com isso, a outra se importou, a outra não conseguia visualizar, não conseguia se inteirar da situação. E acabou que foi pra roça, junto com o pai. Ela achava que aprenderia muito mais fazendo isso. Uma irmã engravida e foge, e a outra é casada, vai casar com uma pessoa da região. Só que quando ela chega na casa, depois de, né, ser levada por este marido, e o pai fala: você não precisa ir se você não quiser, mas ela vai. E chega lá, ela tem muita dificuldade de comunicação, não falo por quê, o motivo, senão vou dar muito spoiler, aqui eu só tô contando mais ou menos. E esse casamento vai degringolando. Só que essa mulher, devido ao acidente que ela sofreu, ela tem tanta força que nada ela precisa falar. Nada, ela basta ela olhar que ela sabe se defender. Engraçado, né? Quando ela se viu sozinha, sem a irmã que tanto a defendia, ela consegue impor a sua vontade, mostrar o seu respeito. Tanto que isso ela ajuda até mesmo uma vizinha que sofre maus tratos pelo marido. Isso já é normal hoje em dia, né? Imagina naquela época, a mulher não servia para muita coisa, a não ser ter filhos e cuidar da casa. E essa mulher sofre muito. E eu fiquei um pouco assim, porque essa mulher dependia dessa irmã que foi morar com esse homem que a maltratou, quer dizer, que tentou maltratá-la, mas ela já se impôs logo de início. E ela acaba ajudando essa vizinha, e entre elas há um toque, há um carinho, há um afeto, coisa que não era comum na vida dela. Ela não sentia isso, não teve. Pais com filhos numerosos que tinham que trabalhar na fazenda, uma vida muito dura, faltava a questão do afeto. Apesar de existir amor, claro, mas o afeto era meio afastado. Aí quando essa vizinha dá esse toque nela, eu até achei que fosse surgir um romance entre elas ali. Não surge não, isso eu vou contar. Mas aí demonstra o quanto é importante o afeto de amizade, o quanto é importante que as pessoas consigam se gostar como amigo, o quanto é importante você poder confiar numa amizade. Pode ser homem, pode ser mulher, podem ser, olha, eu achei a amizade delas maravilhosa e o quanto essa mulher pôde fazer mesmo sem poder se comunicar. E ao final conta-se a situação do a sindicalização do local. Fala muito das épocas das minas, que as pessoas não queriam mais a lavoura, queriam mais ir atrás das pepitas e tudo mais, o quanto isso aconteceu no país, o quanto isso desenvolveu uma outra a parte mais política, o quanto isso trouxe de tragédia, quanto trouxe de mortandade para a situação do país, para a situação vivida por ali. Então você consegue perceber qual é a época que eles estão dizendo, o quanto os filhos que acabam crescendo, casando e tendo filhos, eles começam a trazer a evolução política, a evolução de discussão, a evolução econômica para aquela região. É assim que vai sendo mesmo no país, é assim que a sociedade vai evoluindo. Só que com a evolução vem algumas tragédias, pessoas são sacrificadas para que a própria revolução ocorra. A gente sabe isso da história, assim como neste livro você também fica sabendo e consegue identificar isso de uma forma muito bem colocada pelo Itamar. Além do que, a última parte, que é narrada por um espírito, por uma encantada, já que o Zeca Chapéu Grande era o mentor espiritual daquela comunidade. Quando o Zeca morre, que vai evoluindo, né? Como eu disse, vão crescendo, a família vai evoluindo, eles vão crescendo, vão casando, vão tendo filho, vão morrendo, enfim.
E aí não tem mais quem seja o mentor espiritual. A encantada, ela já vive há muito tempo ali tentando pegar um corpo para poder se incorporar, fazer outra pessoa que não o Zeca que morreu ser o mentor espiritual daquela comunidade. E ela quase que não encontra mais essas pessoas, quase que o jaré, que é uma religião que eu não conhecia, eu vi por este livro, estava ficando escasso. Há uma certa intolerância religiosa também dentro da comunidade ali, entre os novos donos da fazenda, que também morrem, né? E são compradas. Aí você começa a ver que as pessoas já não ligam mais para aquilo, as pessoas não ligam para a lavoura mais. Mas os que estão lá, os que vivem disso, acabam se importando e acabam querendo o seu lugar no mundo. Olha, o livro traz várias reflexões, traz muitos momentos interessantes, a leitura é gostosa, não é à toa que ganhou o prêmio. E eu que não sou fã desse tipo de história, gostei muito. Então eu acho que você também vai gostar. Escreve para mim, por favor. Eu tentei dar o mínimo de spoiler possível para que você vá atrás e possa ler. É, claro que eu contei algumas coisas, mas nada muito significativo que vá é, deixar a sua leitura mais enfadonha ou não, já sei o que vai acontecer. Não, vale muito a pena ler. Vá atrás e você pode compartilhar comigo depois a sua opinião, o que você achou, ok? Por favor, não se esqueça de deixar o like e bora falar comigo aqui o que, que você quer, qual o tema que você quer que eu traga aqui para que a gente possa conversar. Falou? Obrigada, um beijo grande, até mais.